Olá, boa noite. Segunda-feira, 9 de maio. E a gente começa a segunda edição atualizando um caso que chocou pais de crianças pequenas aqui de Canoas, na região metropolitana. A polícia vai analisar agora imagens de câmeras de segurança do circuito interno de uma creche para saber se uma professora que é suspeita de maltratar os alunos, se ela se limitava a xingamentos, ou seja, violência verbal, ou se ela também agredia fisicamente essas crianças. O Leonardo Bonesso esteve hoje à tarde em Canoas, conversou com o delegado, que é responsável pelo caso. Léo, atualiza pra gente o que tem de novidade. Eu sei que a diretora prestou o depoimento. Boa noite para você. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos que nos acompanham. A diretora chegou à delegacia acompanhada do advogado. Foram quase 3 horas de depoimento. Ela alegou que não desconfiava da conduta agressiva da professora. Essa professora, ela tem 49 anos, mais de 20 anos de carreira e desde 2018 trabalhava na escolinha. Como você disse, eu conversei com o delegado do caso. Vamos ouvir o que ele disse. A diretora nos colocou que há um protocolo interno, sobre postura, uso de linguagem, inclusive sobre tom de voz que pode e que não pode ser usado. Classificou aqueles áudios como inadmissíveis e que aqueles áudios, aquelas manifestações, são frontalmente contrárias ao protocolo de conduta que se tem dentro da escola. O caso chegou à polícia em abril, mas a investigação começou após uma denúncia anônima em que vizinhos gravaram áudios da escolinha com essa suspeita de agressão. Vamos relembrar o que esses áudios revelam para a gente. Eu acho que de verdade nem eu posso fazer. Não, senhora. Mas você quer que você saia daqui? Mas por que tu não para nunca? Vou deixar aqui, vou mandar uma visitar. Eu tenho um nojo que acaba nele. O nojo dela vai ter que tirar pra dentro da escola, olhando de tirando. Eu tava vindo buscar uma série. Que horror, Leonardo. Esses áudios revelam agressividade, como a gente pode ver, Luciane, até mesmo injúria racial a uma das crianças, a uma das alunas da escolinha que já não frequenta mais a escola Anjos e Marmanjos. A diretora falou pela primeira vez hoje na delegacia, afirmou que ela aparentava ser uma profissional exemplar e que nunca ninguém reclamou da conduta. Vamos ouvir. Não tinha suspeita nenhuma, ela é uma pessoa extremamente extrovertida, com a habilitação necessária para estar na função. Inclusive, ela tem um excelente vínculo, com as crianças e com a comunidade escolar também. É muito bem querida pela comunidade escolar. Agora, a polícia vai investigar câmeras de segurança internas da escola para analisar a conduta da professora, se ela também era agressiva com os alunos, que não era só uma agressão verbal e se tinha algum tipo de agressão física, Luciane. Pois é, Léo? Que horror, que absurdo. A diretora disse que ela era uma professora muito benquista, tinha uma excelente relação com os alunos, mas certamente era um tanto instável, Porque nesses áudios, como o próprio delegado Pablo Rocha diz, são inadmissíveis, Uma conduta totalmente inadmissível para um educador, para um professor que lida com crianças pequenas, que estão naquela fase ali da primeira infância, que precisam de todo o acolhimento, de toda aquela parte realmente de proteção, E não esse tipo de agressão verbal, como a gente ouviu nesses áudios, e a gente segue acompanhando. E agora a gente segue com outros destaques do jornal de hoje. Olha só. Salto de alto risco. Veja como terminou esta cena que aconteceu bem no centro de Porto Alegre. Combate à dengue. Saiba como as autoridades estão lidando com o aumento de casos na capital e no interior. Tecnologia a favor do crime. Polícia fecha a fábrica clandestina de peças de armas em Gravataí.
Veja agora na reportagem do Lucas Abate. Olhando assim, parece de brinquedo. Armas de plástico, miras e pentes para munição. O chamado kit Rony, por exemplo, é uma peça que é um tipo de peça que ele produzia em casa e fornecia, claro, de acordo com as investigações, fornecia para que criminosos utilizassem, acoplassem esse kit Rony em uma pistola e fizesse dessa pistola uma arma longa. Era de dentro do quarto, usando um computador e 5 impressoras 3D, avaliadas em até R$15 mil cada, que o jovem de 27 anos produzia o material. Segundo a polícia, o preso era autodidata, ou seja, aprendeu tudo sozinho. O celular do jovem foi apreendido e será analisado pela perícia. A polícia quer saber quem eram os compradores e quanto material já foi produzido. Ainda não há uma estimativa de quanto ele lucrou com o esquema. Para a polícia, ele disse que produziu material para brincar. No entanto, além das impressões 3D, a polícia prendeu maconha e munição de verdade. Como ele não tinha antecedentes criminais, vai responder em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Agora, no mínimo, se era a produção de simulacros, também é crime. Então, a gente segue acompanhando para saber se isso era disponibilizado para alguma facção criminosa aqui da região metropolitana. E agora o assunto é caso Bernardo. Pois é, uma das condenadas pela morte do menino Bernardo Boldrini teve progressão de regime para o semiaberto. Quem tem as informações é a Gabi Lerina, direto da redação. Boa noite, Gabi. Oi, Lu. Boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. Estamos vendo na imagem, É a amiga da madrasta, a Edelvânia Virganovics, que foi condenada pela morte do menino. Isso que ocorreu lá em 2014. Pois essa progressão de pena, ela foi feita por um juiz aqui de Porto Alegre, da 2ª Vara de Execuções Criminais, o Dr. Geraldo Anastácio Brandenburski. Ela também, a Edelvânia, vai poder fazer 5 saídas temporárias ao longo do ano, com duração de até 7 dias. A Edelvânia foi condenada pelo Tribunal do Júri lá em 2019 pelos seguintes crimes: homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Mas como ela já respondia pelo crime presa, já cumpriu 9 anos e 12 dias do total da pena, que é de 22 anos e 10 dias, o juiz então entendeu essa possibilidade da progressão da pena. Atualmente ela está detida aqui no presídio estadual Madre Pelletier, que fica no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, e em 10 dias ela deve ser transferida para o Instituto Feminino, que também fica aqui na capital gaúcha. Alô? Pois é, Gabi, obrigada pelas informações, A gente fica pensando, uma pessoa que foi condenada a 22 anos, acaba cumprindo 9, vai para o semiaberto. Dá uma sensação, de impunidade. A gente sabe que isso é a lei, tá ali na lei, É o cumprimento do que a gente tem na nossa legislação, mas fica aquele sentimento, Poxa, 22 anos e a pessoa já está ali no semiaberto, vai poder passar o dia longe da cadeia, apenas dormir lá no presídio. Seguimos, porque olha só, a polícia procura o suspeito de atirar e matar o chefe de segurança de uma casa noturna, no Vale dos Sinos aqui. Esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. O segurança de 41 anos foi morto próximo à boate onde trabalhava, no bairro Charlau, em São Leopoldo, na madrugada de sábado. Márcio de Jesus Grazel foi atingido por diversos disparos. Segundo a polícia, os tiros teriam vindo de dentro de um veículo branco e o autor dos disparos estava no banco do carona. A suspeita é que uma briga dentro do estabelecimento tenha motivado a execução. Márcio trabalhava também na Defesa Civil do município. A Prefeitura de São Leopoldo publicou uma nota de pesar. 8 pessoas foram presas hoje na Operação Fênix. Entre elas, um homem de 31 anos, líder de uma facção criminosa com antecedentes por tráfico, homicídios e roubo a banco. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 5 em Encruzilhada do Sul, 3 na região metropolitana, 2 em Canoas e 1 em Portão. A polícia apreendeu drogas, armas de fogo, munição, balança de precisão, celulares e mais de R$13 mil em dinheiro. Tráfico em alto mar.
A Polícia Federal descobriu drogas escondidas em um navio no Porto de Rio Grande. Os 136 quilos de cocaína estavam dentro de bolsas, em um compartimento no casco da embarcação, que fica abaixo da linha d'água. De acordo com a Polícia Federal, os pacotes foram colocados por mergulhadores no navio, que veio da Argentina e teria como destino a Espanha. Um homem foi morto a facadas no meio da rua na Serra Gaúcha. A câmera de segurança registrou o momento em que Rodrigo Antônio de Bittencourt cai no chão e coloca a mão na cintura. A Polícia Civil tenta identificar o autor da facada. O caso aconteceu na madrugada do último sábado em Caxias do Sul. Esse é o 5º assassinato que acontece na cidade nos primeiros dias de maio. Que horror essa violência na Serra Gaúcha, né? E no início da tarde dessa segunda-feira, olha só, um navio estrangeiro acabou encalhando quando saía do porto aqui de Porto Alegre, bem pertinho ali ao Cais Mauá, no Guaíba. O navio Diamond Champion realizava uma manobra de giro e aí acabou encalhando. As circunstâncias que levaram ao incidente ainda são desconhecidas. Com auxílio de um prático e também de rebocadores, o navio conseguiu sair ali da posição e retornar ao canal. Só que por conta da impossibilidade, de navegação durante a noite aqui no Guaíba, a embarcação então só deve deixar o porto amanhã. E ainda hoje, salto perigoso, e bota perigoso. Olha só os detalhes dessa imagem, que foi bem no centro de Porto Alegre, no coração do centro, ainda hoje. E dengue, gente, muita atenção. Saiba o plano de ação da Prefeitura para combater o mosquito. Casos da doença aumentam não só aqui na capital, mas em todo o estado. A gente conta tudo depois do intervalo. Estamos de volta com a segunda edição para todo o estado e o Marcelo Chemali tem um aviso, olha só. A Sorridentes tem um recado para você. Éramos em 7 irmãos, eu sou a segunda. Era uma escova de dente para os 7 filhos. Então imagina, aquela fila na porta do banheiro, todo mundo para usar uma escova. A Sorridentes abriu perto do meu trabalho. E aí eu pensei, é agora. Aí eu fiz exames, implante, limpeza. Foi maravilhoso. E eu sou só sorriso. Olha os meus dentes agora. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. E agora é hora do esporte. O fim de semana foi difícil, foi sofrido, para a dupla Grenal. Assunto pro Matheus Schenck. O Grêmio até fez gol diante do Cruzeiro, mas foi contra. O Inter até saiu vencendo contra o Juventude, mas levou empate aos 47 do segundo tempo. Foi um final de semana meio indigesto para as mamães da dupla Grenal. Mas ok, isso são águas passadas, certo? Mais ou menos. O Grêmio vai ter que melhorar ofensivamente. Ricardinho e Campas definitivamente não estavam com o pé calibrado em Belo Horizonte. A gente competiu de igual para igual com o Cruzeiro e perdemos na sobreposição de um modelo sobre o outro. Da individualidade sobre as outras. Em Caxias do Sul, o gol de Vitão parecia que seria o da vitória do Inter, mas não foi. Veio o terceiro empate seguido com o Mano Menezes. Isso vai servir de sem dúvida nenhuma, lição para a gente não deixar isso acontecer mais como deixamos hoje. Aprendizado que vai ter de ser posto à prova contra o líder Corinthians, sábado que vem, no Beira-Rio. Já o Grêmio pega o Ituano, segunda que vem, em Itu. Até lá, esses gols não saem da cabeça. E sobre o jogo do Grêmio, o Grêmio acionou a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em razão dos cantos homofóbicos da torcida do Cruzeiro.
O tricolor espera a devida punição ao clube para que casos como esse não se repitam mais. Chega, né, gente? O Cruzeiro pediu desculpas nas redes sociais. Mas, gente, não dá mais, né, em pleno século XXI, a gente ainda ter torcedores gritando cânticos e frases racistas, homofóbicas, transfóbicas, o que for. Não é mais espaço para o preconceito, para a discriminação. O futebol precisa ser paz, precisa ser esse entretenimento, né? Essa festa bonita que a gente gosta de ver. E olha só, tem notícia boa vinda do agronegócio. É que a primeira colheita oficial da soja foi aberta, sabe onde? Na zona rural aqui de Porto Alegre. Foi nessa segunda-feira. 3 produtores da região do Lami estão cultivando grão em mais de 550 hectares de plantação. O cultivo só foi possível depois de quase 4 anos de experimento. Pois é, na verdade até já teve outras colheitas, mas essa foi a oficial. Tem 3 produtores aí que conseguiram colher a soja. Até o momento foi colhida uma média aí de 60 sacas por hectare. É muito bom, tá? Agora com a seca, para vocês terem uma ideia, em boa parte do estado foi menos da metade. E isso tudo é avaliado em quase R$200 cada saca. Para a próxima safra, a expectativa é dobrar a área de plantação, chegar a cerca de 1.000 hectares. A zona rural de Porto Alegre conta com 4.000 hectares de área produtiva. E um detalhe importante, gente, essas plantações de soja, na verdade, elas não estão entrando na área de frutas, na área de verduras, hortaliças. Na verdade, são áreas, por exemplo, onde antes havia produção de gado, onde havia produção de arroz, e aí os produtores estão optando nesse momento pela plantação de soja. Iniciou hoje mais uma ação de combate ao mosquito da dengue aqui em Porto Alegre. Gabriela Lerina, nós falamos sobre a capital, mas é um problema, né, de todo o estado. A gente sabe aí de várias regiões, inclusive que quase toda a cidade já pegou dengue, né? Pois é, né, Lu? Olha, esse assunto é tão importante. Olha só esse número que traz a Secretaria Estadual da Saúde, que a dengue já está em 90% dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. 443 municípios têm a infestação da doença. Então, pelo amor de Deus, né? Já está mais do que na hora da gente ter muito, mas muito cuidado e ficar atento sobre essa situação. Para isso, então, olha só, infelizmente, 15 óbitos já foram registrados só neste ano em função da dengue. Os óbitos mais recentes uma pessoa de Novo Hamburgo e outra de Jabuticaba. Para isso, a Prefeitura aqui de Porto Alegre, por exemplo, está na rua. Os agentes estão na rua, estão circulando pelas moradias, estão circulando pelas comunidades, conversando com as pessoas, explicando os perigos, porque é o seguinte, Lu, um pouquinho só de água que estiver naquelas garrafas PETs, por exemplo, naqueles baldinhos onde ficam flores, na parte de baixo das floreiras, tudo isso já serve de combustível para que o mosquito da dengue se prolifere. E aí sim é que mora o perigo. Então, toda essa atenção, aqui, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre vai fazer uma ação amanhã, está prevista, na zona sul da capital, no bairro Vila Nova. E vai ser essa troca de informações entre os agentes e também as famílias que vivem nessas regiões. A gente vai trazer para você, olha só, um site da Prefeitura que você pode acessar esse site e saber se a sua região, o seu bairro tem a infestação do mosquito. Isso serve de alerta, né, Lu? E claro que a gente também passa aquela dica para quem tem condições de continuar e utilizar o repelente. Para utilizar o repelente, isso tem que ser colocado, repassado de 4 a 6 horas. Também blusa comprida. E o pessoal agora passa a informação de que esta ação de prevenção da dengue acontece na quarta-feira no bairro Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Mas de qualquer forma, né, todo mundo atento, porque é muito perigoso. A gente tem pessoas perto que já estão com dengue, né, Lu? E ouvimos os relatos de que é muita dor no corpo e de que também tem condição de ter febre alta, Lu. Tá certo, obrigada pelas informações, Gabi. Olha ali o site ondeestauaedes.com.br. Agora deixa eu chamar o Leonardo Bonesso para nos explicar essa imagem. Léo, roda a imagem. Olha, eu poderia dizer que é o Batman Galdério, é isso? O
Que é isso? Olhando essas imagens, né, Luciane, parece que deu tudo errado, mas deixa eu explicar. O atleta de base jumping, Bruno Proença, após pular do topo do Hotel Sun Plaza Rafael, aqui em Porto Alegre, ficou preso em um semáforo na rua Alberto Bins. O salto de 52 metros de altura ocorreu na madrugada de sexta para sábado. O esporte, Luciane, é considerado de alto risco, já que os saltos geralmente são muito próximos do chão e sempre em locais perigosos, como prédios, pontes e até torres de energia. Apesar do susto, o Bruno não teve nenhum ferimento e disse que tudo saiu conforme foi planejado. Nossa, que perigo, Léo. Obrigada pelas informações. E olha só uma última informação. Tragédia familiar em São Paulo. Um gaúcho, morador de Marau, no norte aqui do estado, matou o próprio filho de 10 anos e depois cometeu suicídio. O crime ocorreu num hotel da capital paulista. A reportagem completa você confere em seguida no SBT Brasil. Uma ótima noite para vocês. Amanhã a gente volta. Marcelo Chemali, às 11h20 e eu aqui às 7h20 da noite. Perdão, 11h30 da manhã e nós às 7h20 da noite. Tchau, tchau.